Boa tarde, telespectador no canal. No vídeo de hoje vamos falar do conto O Enfermeiro, de Machado de Assis. Teremos a interação de Mariana, eu e Matheus. Hoje os cenários vão ser diferenciados, mas vamos falar sobre todo o conto. Então, a narrativa começa contando que Procópio era um copista quarentão. Procópio, por convite de um amigo, de um padre, foi trabalhar lá no interior como enfermeiro do coronel. Esse coronel tinha fama de ser rabugento, chato, mal-educado e muito grosso. Então, os antigos enfermeiros desse coronel deixavam o emprego muito rapidamente. Só que quando ele chegou lá, não foi isso que ele encontrou. Ele encontrou um velhinho muito gentil, que até chegou a elogiá-lo. Só que isso durou só 8 dias. Depois de 8 dias, o coronel passou a ser muito grosso, muito mal-educado e maltratar o enfermeiro Procópio. Procópio estava atendendo ao coronel, só que um acesso de raiva, o coronel tentou atirar em Procópio e jogou o carro em cima dele depois disso. Procópio não aguentou de raiva e esganou o coronel. Mas como se arrependeu, ele pediu por socorro, pediu por ajuda, com gritos, mas não foi atendido, ninguém o escutou. E já era tarde demais, o coronel já havia morrido. Então, para não ser pego, ele colocou o coronel na cama, cobriu e escondeu todas as provas, para que pensassem que ele teria morrido durante a noite. E cobriu todos os machucados dele no pescoço. Algum tempo depois, ele descobriu que toda a herança do coronel era dele. E mesmo que ele falasse bem do coronel para as pessoas, o arrependimento e a culpa foram levados para a vida toda. Bom, agora vamos falar sobre o foco narrativo. A narrativa é contada em primeira pessoa, pelo Procópio. Procópio, assim, faz com que a narrativa se desenrole linearmente. Isso também ocasiona em deixar a narrativa com o ponto de vista de Procópio. O ponto de vista dele em relação ao velho, por exemplo, porque ele nos fala que o velho era rabugento, que o velho tratava mal. Nós sabemos disso com muitos detalhes, porque o Procópio conta como aconteceu do jeito que ele viveu aquilo. Então, a narrativa tem muitos detalhes e a gente também conclui que tem o ponto de vista de Procópio. Isso é muito importante para o desenrolar de toda a história. O tempo do conto O Enfermeiro, de Machado de Assis, é psicológico, pois se desenrola de acordo com as memórias do personagem principal, Procópio. Isso influencia na narrativa, pois a gente só tem acesso ao ponto de vista do personagem principal. Por exemplo, ele fala que o Felisberto, ele é rude, ele é grosso e rabugento. Mas a gente não pode ter certeza disso porque só tem acesso ao ponto de vista do Procópio. E isso influencia muito no decorrer da narrativa, pois tenta justificar ele ter matado o velho. Os personagens se encontram em determinado espaço. Por exemplo, tem a casa da vila do senhor Felisberto, onde o personagem principal, Procópio, atua como enfermeiro, e tem a cidade de Niterói, onde o Procópio trabalhava como copista em uma igreja. A grande casa do coronel, localizada na vila do interior, mostrava seu alto poder aquisitivo, já que ele era um coronel rico e bem-sucedido. A vila tem uma configuração de transmutação, pois junta a burguesia com o ter. Logo, ele tem características de rabugento, de grosso, de snob, de acordo com a narrativa do personagem principal, Procópio, que mostra que ele tem um ego muito alto, por ser rico e de alta classe. O conto Enfermeiro possui personagens diversos, de vários tipos, ou esféricos ou planos. Alguns mudam as características físicas ou psicológicas, alguns não. O coronel Felisberto, ele é um coronel de classe alta, uma pessoa muito rabugenta, grossa com todo mundo, principalmente com os enfermeiros que cuidam dele. Muitos não aguentam ficar com ele até o fim. O único enfermeiro que aguentou foi Procópio, porém, depois de alguns dias, o de o velho ser tão chato e maltratar tanto ele se irrita e o enforca, ele o esgana.
pelas atitudes do velho. Ou seja, o velho, por ser rabugento e chato, por ter características ruins psicológicas no início, no fim, ele vira tão rabugento que ele vira vítima do próprio enfermeiro. Então ele vira uma pessoa bondosa, porque além do enfermeiro esganá-lo pelas suas atitudes, ele, o tratando muito mal, ele doa mesmo assim a sua herança. Então quando o velho morre, ele deixa mesmo assim sua herança. Então ele vira vítima do enfermeiro no fim, mudando suas características psicológicas, sendo um personagem esférico. O Procópio, ele era copista, um homem muito bom, bondoso, de 42 anos. No começo do conto, ele é um homem perfeito e cuidadoso para cuidar do velho, do coronel. E ele foi convidado por um vigário da vila do interior para cuidar desse velho rabugento. E ele falou, vou ser uma pessoa boa no começo porque o velho foi bom comigo. Mas depois o velho começa a mudar as características dele. E aí ele fala, não vou aguentar mais. E ele esgana. Então, ou seja, ele é personagem esférico também, ele muda suas características. É o padre de Niterói. Ele era um velhinho bondoso, padre, e ele fazia estudos de teologia. E quem era seu amigo de infância, de colégio, era Procópio. Sendo que quando Procópio vai virar enfermeiro do coronel, esse senhor, esse padre, por ser muito bondoso e seu amigo, ele conhece um vigário e ele indica o enfermeiro para trabalhar para o coronel. Ele tem mudanças, não tem mudanças psicológicas, ele é um personagem plano. As características dele são um homem bondoso, generoso e que ajudou seu amigo antigo de escola. O próximo personagem, o próximo e último, é o vigário. Ele é amigo do padre de Niterói e ele, por ser amigo do padre da vila, ele era da vila do interior, ele mandou um recado pro padre perguntando se ele conhecia um enfermeiro. E aí o padre indica. Então, ele que chegou com a carta. Ele é uma pessoa bondosa da vila do interior e que ajudou o enfermeiro e o padre. Ele é uma personagem plana, esférica, ou seja, suas características comportamentais, psicológicas, são sempre as mesmas. Ele não tem alguma mudança, nenhum estereótipo muito alto de mudança de comportamento. O conto Enfermeiro tem intertextualidade com o filme A Chave Mestra. E esse filme, ele fala sobre uma moça, Caroline, personagem, que aceitou um pedido como enfermeira para um casal de alta classe que vivia em uma mansão. A intertextualidade se dá porque no conto, o enfermeiro, o Procópio, ele aceita também a trabalhar como enfermeiro para um homem, um senhor de alta classe em uma mansão no interior. Então essa é a intertextualidade. Ele foi pra vila, ele foi trabalhar como enfermeiro e ele aceitou. A mesma coisa como a menina a Caroline, a personagem de A Chave Mestra, que aceitou trabalhar como enfermeira para uma pessoa rica como ele, que era o coronel. Outra intertextualidade é com a história de Poe, como no trecho. Parece-lhe, então, que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página do livro, vá que seja com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Olha, eu podia mesmo contar-lhes a minha vida inteira em que há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso tempo, anônimo e papel, e eu só tinha papel. O anônimo e frouxo não me peça também o Império do Grão-Mogol, nem a fotografia das Macabeus. Peça, porém, os meus sapatos de defunto e não os dou a mais ninguém. O trecho mostrou que ele se arrependeu, ele mostra vários fatos após sua morte, ele faz um desabafo no conto sobre algo que aconteceu com a vida dele, ou seja, ele conta coisas dele desabafando após a sua morte. Então, tipo, depois da morte dele, ele viu a realidade. E o Poe, ele fala assim no trecho: Poe, entre a vida e a morte e os cenários góticos berrantes, não são meramente decorativos, refletem um interior excessivamente civilizado, mas inerte da psique perturbada de suas personagens. São expressões simbólicas do subconsciente e, portanto, cerne de sua arte, mostrando a relação dos dois trechos que, conforme eles morrem, eles percebem os erros que eles viveram na vida. As particularidades do autor, de Machado de Assis, é que ele usa muita ironia e ele pega os personagens em umas cenas tão difíceis. Então ele tá numa cena muito difícil. Procópio, ele esgana o próprio
coronel. Então, nessa cena difícil, o Machado de Assis faz com que a gente analise o personagem nas suas características psicológicas. Ele usa a ironia, ele usa muitas coisas para mostrar que a crítica dele também é do burguês. Ele critica o realismo, critica o burguês, e Machado de Assis está no realismo. Então ele critica o coronel, velho, rabugento por ser de classe alta, mostrando as particularidades dele, os comportamentos, a análise crítica.